Saudamos a todas as amigas e amigos que prestigiam o nosso programa com o carinho da sua audiência. Voltamos a falar hoje sobre a mediunidade, agora tratando dos fenômenos de efeitos físicos, isto é, aqueles que ferem os nossos sentidos, de todas as pessoas, e que não se restringem, portanto, somente ao âmbito da intimidade do médium. Anjos do bem e anjos do mal existem? É a questão para o Espiritismo responde. E para finalizar, 2 destaques das Olimpíadas 2016. Um positivo, envolvendo um atleta estrangeiro, e outro lamentável, de um atleta brasileiro. Com vocês, Diálogo Espírita. Amigos do Diálogo Espírita, nosso tema livre de hoje vai falar sobre a mediunidade de efeitos físicos. Nós tratamos aí uma sequência longa durante várias semanas, mas todos os fenômenos que nós abordamos até então se restringiam aos fenômenos de efeitos inteligentes ou intelectuais, como muitas pessoas denominam. Então nós vimos lá psicografia, psicofonia, intuição, inspiração e tantos outros. Vamos, pelo menos no programa de hoje, dedicar aos fenômenos de efeitos físicos, que, para não me delongar nessa introdução, eu gostaria de já pedir aqui aos meus queridos amigos, a Rose Heidmann e o Carlos Augusto Parchin, para justamente explicar, então, o que são que tipo de mediunidade é, o que acontece, né? E qual a diferença com os anteriores que eu acabei de citar. Rose, Parchin. De uma forma simples, até porque os conceitos a respeito das obras básicas é bem simples, né? O que é fenômeno, nós classificamos como fenômenos de efeito físico para fins de estudo, né? Aqueles que impressionam os nossos 5 sentidos. Quando nós ouvimos um espírito se comunicando através de um médium, muitas vezes nós escutamos a sua fala e notamos que não é aquele médium que está falando, ele não é o autor daquelas ideias que estão sendo ditas. O autor é outro, um espírito que está se comunicando. Não é através dos 5 sentidos que eu observo que é um terceiro que está falando. É pela minha análise, pela minha racionalidade, pelo meu conhecimento até da maneira de falar normal daquele médium. Eu noto que é um estranho que está ali, uma outra pessoa ou alguém até que eu conheço. No fenômeno de efeito físico é diferente. Eu enxergo, eu escuto, eu sinto o odor, eu posso tocar aquela forma materializada, como por exemplo no caso da materialização. Se é uma flor que apareceu no ambiente, eu sinto o seu perfume muitas vezes. Então eu posso perceber que alguma coisa de diferente aconteceu no ambiente, que não estava ali antes, que apareceu normalmente, através do canal dos meus 5 sentidos. É uma classificação apenas para efeito de estudo, mas isso é que significa fenômeno mediúnico de efeito físico. Eu capto a imagem, ouço o som, ou sinto o odor, ou toco no espírito materializado, no objeto que apareceu, e percebo fisicamente a sua presença. Parchin, remontando a fatos históricos, a Bíblia, tanto no seu Velho como no Novo Testamento, é repleta de fenômenos dessa natureza, não é isso? É verdade. Nós temos descrições múltiplas em todo o Antigo e o Novo Testamento. Nós temos desde aparições, temos materializações de objetos, nós temos transformações, tudo isso muito bem registrado e de uma fonte que se diz suspeita, mas que registra historicamente no Antigo Testamento e no tempo do próprio Cristo uma série desses fenômenos que a Rose diz perfeitamente percebíveis pelos sentidos e por todos. Gostaria de citar alguns, lembrando para os nossos telespectadores de Jesus, por exemplo? De Jesus nós temos vários, né? Já imaginou você num casamento, acaba o vinho, e da água, alguém transforma aquela água em vinho, um vinho melhor que o anterior, né? As bodas de Canaã são um
exemplos de fenômeno de efeito físico, mas eu particularmente sou apaixonada pelo Tabor. Quando apareceram, né, materializados ao lado de Jesus, perceptíveis aos apóstolos, né, que estavam mais próximos, as figuras de Moisés e Elias, né, e que eles identificaram, enxergaram, né, ao lado do Cristo. São fenômenos que foram percebidos através dos 5 sentidos daqueles apóstolos presentes e que mostram, né, o fundamental é isso, eles mostram a imortalidade da alma. Aquelas pessoas não tinham acabado, continuavam vivas, tanto que apareceram materializadas ao lado de Jesus. A própria transfiguração, né, do Cristo visto por todos os apóstolos. Também uma mediunidade conhecida de efeito físico da transfiguração se manifesta ali. O Cristo se apresenta de uma forma radiante, né, num corpo mais belo, mais adequado à sua elevação espiritual. Tudo ocorre naquele momento do morro, né? E há várias outras, as próprias curas promovidas por Jesus, curas mediúnicas, né? Elas caracterizam esse tipo de efeito também. A levitação, Jesus andou sobre as águas. Embora nós tenhamos que ser honestos, não é, Parchin? Que no livro A Gênese de Allan Kardec, Kardec cogita uma outra hipótese, né? Ele diz que poderia ser um desdobramento do espírito que Jesus poderia estar desdobrado e não estar ali com o corpo físico. É uma possibilidade que Kardec aventa. E tem um fenômeno inesquecível, né? A multiplicação dos peixes e dos pães, que é uma coisa incrível, né? O poder de manipulação dos fluidos por essa mediunidade magnífica do próprio Cristo, que multiplica os elementos materiais e o distribui na multidão. Mediúnico anímico, né? Nem se sabe, porque pode ser produção da manipulação da energia feita por ele mesmo. Né? Nós vamos ver outros casos aqui, inclusive, que suscita essa possibilidade, duas possibilidades para explicar o fenômeno. Antes de vocês falarem de alguns outros itens especificamente, eu sei que a Rose aqui está com uma coceirinha para falar sobre as impressionantes materializações do espírito Kate King através da médium Florence Cook, uma adolescente de 15 anos. Mas antes de passar para vocês isso aí, eu queria citar uns outros casos que a gente conhece, assim, bem de passagem. Então, há um caso devidamente registrado nos anais científicos da época, em que um só médium teve simultaneamente a materialização de 4 espíritos, 2 homens e 2 mulheres, visíveis simultaneamente. Isso quem contou, quem registrou isso aí foi Alexander Aksakov, um estudioso russo. E o médium é um tal de Dr. Monk. E aí eu autorizo você falar agora sobre a Florence Cook. Você é muito bonzinho. É porque pensem bem, gente. Naquela época de preconceitos, né? A menina via espíritos, ouvia desde criança, né? Era considerada meio estranha assim pelos amigos, pelos familiares. Aos 15 anos, um pouco menos, ela começa, é convidada a participar de reuniões, né, onde espíritos se comunicavam, ela conseguia levitar, passava por cima da poltrona onde ela estava, passava em cima da cabeça das pessoas. E depois ela começou a fazer sessões reservadas, porque começavam a sumir as roupas dela, né, em público, e ela ficou apavorada naquela época de extremo recato, né, mesmo o casaquinho de fora que sumisse já preocupava uma adolescente. E ela começou a fazer sessões reservadas, mas o que aconteceu? Os fenômenos que ela produzia, em que todos podiam observar, né, de espíritos que apareciam ou conversavam com todos, de objetos que se moviam, começaram a chamar a atenção. E William Crookes, um estudioso, né, um cientista da época, publicou que ela era uma embusteira, provavelmente. E ela ficou indignada com aquilo. O que ela fez? Saiu de casa fugida, escondida da mãe, com 15 anos naquela época, pense, 1800 e tanto, e foi bater na porta do Dr. William Crookes e falou: eu vim conversar com o senhor porque o senhor me chamou de embusteira. Eu me coloco à sua disposição, sua esposa pode me ajudar a tirar todas as roupas que eu tenho, né, por outras que vocês preparam, para o senhor ver que eu não sou embusteira, que eu não faço fraudes. Só que tem uma condição, imagine, uma menina de 15 anos desafiando, né, um sábio da época. Se o senhor se convencer que não é fraude, o senhor vai ter que publicar
a sua retratação e dizer que esses fenômenos são reais. E ele topou o desafio. E fez extensos estudos com a Florence Cook, Quase 3 anos. Conseguiram as materializações fantásticas do espírito de King, né, e de objetos e outros tantos, que ficou famoso na época e até hoje a gente estuda. E realmente ele, que era absolutamente refratário à ideia de que os espíritos poderiam se materializar e se comunicavam, se retratou publicamente e suas obras ficaram conhecidas a respeito do assunto. Foram, inclusive, amplamente registrados, pois se tratava de um cientista, né, um físico, como a Rosa acabou de falar. Conta-se que pelo menos 43 fotografias desses espíritos materializados foram obtidas, né? E eles teve a ocasião em que a Kate King era pesada, ele comparou o peso das duas, da médium e do espírito materializado, eram diferentes, a cor do cabelo era diferente, a altura de ambas eram diferentes, né? E não tinha como fraudar, porque ele realmente levava a sério, tomava todas as precauções possíveis. Auscultaram o pulso, etc., o coração, e viam que havia batimentos cardíacos. Uma experiência, eles fizeram uma experiência lá que comprovou que o espírito exalava gás carbônico, portanto respirava. Isso é espetacular para a época. Aí a pergunta que eu queria fazer um parêntese para o Parchin aqui é o seguinte: por que hoje esses fenômenos não acontecem mais? É interessante, eu estava estudando, pesquisando por uma palestra que eu vou fazer brevemente, e encontrei uma afirmação muito interessante que está no livro O Consolador, onde os espíritos dizem ali, através da mediunidade de Chico Xavier e transmitida por Emmanuel, que naquela época eles haviam recebido autorização para se manifestar ostensivamente, para chamar atenção ao fenômeno que se escancarava para a humanidade, de modo que o próprio Espiritismo pudesse, a partir daquilo, com Kardec, vir a estabelecer suas bases. Então havia necessidade naquela época dessa ostensividade. E se nós analisarmos hoje, a mediunidade de efeito físico está desaparecendo. Sim. Por não ser mais necessária. Ainda há, em caso do mundo, eu estava tentando trazer para o presente, e se nós lermos sobre essas casas mal assombradas, onde tem poltergeisters, né, fenômenos desse tipo, sempre há, na absoluta maioria, quase a totalidade, uma menina, uma adolescente na idade de Florence, 14, 15 anos, aonde fornece esse tipo de energia com a sua mediunidade, bem com o despertar da epífise, né, do corpo pineal, da glândula pineal, e acontece esse fenômeno de efeito físico, de quebrar, de pegar fogo, de cair, de rasgar. Chamado epicentro, né? Exatamente. Então isso é muito atual ainda, mais raro, mas hoje bastante documentado, por falta de não precisarmos mais dos fenômenos para chamar atenção à beleza da doutrina. A gente tem outros casos aqui que vamos passar rapidamente, o Daniel Douglas Home, por exemplo, que numa certa ocasião, ele levitava, entre outras coisas. Por 2 vezes ele levitou, foi até o teto, marcou um X para comprovar que ele tinha estado lá, que não era ilusão. Numa outra ocasião ele saiu pela janela de um quarto, do terceiro, quarto andar, e entrou pela outra. Uma coisa fantástica, né? A gente lembra também de César Lombroso, um astrônomo, né? Um estudioso, aliás, um criminologista, perdão. Uhum. Ele acabou também, era outro incrédulo, cético, que lutou contra, que passou a estudar para provar que não podia, que era impossível. Igual e acabou convencido quando ele se deparou com o espírito materializado da sua própria mãe desencarnada. Então aquilo arrebatou por completo e demoliu com todas as suas dúvidas possíveis. Existe um outro caso, depois eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre a experiência, sobre a pneumatografia, que é a escrita direta. Você coloca, por exemplo, às vezes com material, o próprio grafite ou não, alguma coisa de cor, com um papel dentro de um cofre lacrado, com todas as precauções, depois abre-se lá e há uma mensagem, algumas poucas palavras. Então tem alguns casos desses contados por Leon Denis, no livro No Invisível, onde ele fala que foram feitas experiências desse tipo no Louvre, no Museu de Versalhes, em Westminster, na abadia de Westminster, né, em Londres,
igreja da França, da Alemanha, Inglaterra, e a coisa acontecia à vista de todos. O lápis simplesmente, às vezes variava o tipo da experiência. Às vezes era num cofre lacrado, uma caixa qualquer, às vezes era à vista de todo mundo. E o lápis seguia sozinho e escrevia. E não era alucinação, porque muita gente assistia. Né? Nós temos o tempo quase esgotado, mas a história de Madame de Esperança é Por fascinante. favor. Não, e o mecanismo também. Quem sabe a gente continua o tema no próximo encontro, né? Podemos falar mais. Parece que nós estamos quase com o tempo esgotado e a história é riquíssima. Então fica já agendado. Para o nosso próximo programa, a Rosa se encarrega de falar sobre a Desperance. Uma médium também fantástica, tem muitas histórias interessantes a respeito. Muito bem, meus amigos. Nosso tema livre de hoje fica por aqui e segue os nossos demais quadros. Até. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Olá! Hoje, no quadro O Espiritismo Responde, nos enviaram uma questão muito interessante. Nos perguntaram se, existindo anjos do bem, se existem também anjos do mal. É uma questão que nos leva, em primeiro lugar, a pensarmos o que seria anjo, não é? Qual é o nosso conceito dessa expressão anjo? Temos que pensar primeiro se Deus é justo. Acreditamos que Deus é justo? Se acreditamos que Deus é justo, nós temos que saber que Ele tem que ter criado todo mundo igual, com as mesmas oportunidades, o mesmo começo, e tem que ter dado a todos os seus filhos a possibilidade de chegar a um estágio de superioridade moral, intelectual, que lhes possibilite viver em liberdade e felizes, serem amados e amar. Portanto, anjo, na concepção da doutrina espírita que acredita que Deus é justo, seria todo espírito que atingiu um estado superior de evolução moral, intelectual e que pratica o bem. Esse é o nosso conceito da expressão. Anjo do mal seria aquele espírito voltado ao mal, não é mesmo? O que nós sabemos a respeito disso pelos ensinamentos dos espíritos? Que todos somos criados simples e ignorantes e capazes de aprender. Que através das muitas vidas que Deus nos proporciona, como a criança que aprende a andar com os erros, nós vamos aprendendo a acertar. Aqueles espíritos que escolhem, ao longo dessas experiências, em que erram também, mas vão se esforçando por acertar, que eles escolhem fazer o que é bom para os outros, não apenas o que é bom para si mesmos, que escolhem partilhar, eles vão progredindo mais rapidamente e mais rapidamente eles atingem um estado de superioridade moral que lhes possibilita viver em lugares felizes, que lhes possibilita, da mesma forma que ajudavam as pessoas quando estavam ainda encarnados na Terra, continuar auxiliando aqueles a quem são designados, a quem devem proteger, a quem devem orientar. Esses seriam os chamados anjos, que por suas próprias escolhas, que por seus próprios esforços, começando simples e ignorantes, aprenderam a ser bons e que, de uma certa forma, colaboram, como todo homem de bem, com a extensão da harmonia divina no mundo que nos cerca. E os maus? Existem? Existem homens maus?
Existem. São pessoas que escolheram fazer o bem para si mesmos, que escolheram que o que é bom deve ser primeiro para elas, depois para os outros. Isso é ser mal, querer o bem só para si mesmo. Essas pessoas, quando morrem, quando desencarnam, continuam vivas no plano espiritual e continuam a existir sem milagres de transformação, da mesma forma que eram quando na Terra. Elas muitas vezes podem se reunir em grupos, tentar influenciar outras pessoas mentalmente, espiritualmente, para que depois que essas pessoas morram, também venham lhes fazer companhias nesses lugares transitórios, inferiores, onde elas vivem. Num certo sentido, seriam espíritos voltados para o mal. O que é importante, porém, é saber que Deus não criou nenhum filho seu para se perder. E que esse estado de mal é fruto da escolha pessoal, mas é transitório. Ele vai passar, porque é da lei divina que todos nós, mais cedo ou mais tarde, nos aperfeiçoemos, conquistemos o autodomínio e aprendamos que só o bem compensa. E busquemos a sabedoria e o amor para o qual Deus nos criou. O espírito inferior, então, que muitos dizem anjo mau, né? Como se fosse possível um anjo mau, ele está num estado transitório de inferioridade e vai progredir. Um dia ou outro, por sua escolha pessoal, porque cansa do mal, ou trabalhado pela dor, que é uma mestra, né? Que nos ensina a nos sensibilizarmos com as aflições alheias. Quando nós sofremos, ficamos mais empáticos, mais sensíveis às dores e às lutas alheias. Trabalhados, então, pelas escolhas pessoais ou pela dor, nós todos um dia chegaremos a um estágio de elevação moral e espiritual. Todo estágio, portanto, em que estamos agora, de mal ou de ignorância, é transitório. E todos nós um dia seremos aquilo que se chama anjo bom, espíritos superiores, que, como têm alegria em fazer o bem na terra, continuam no plano espiritual a servir, a trabalhar, a amar também, vivendo num mundo de harmonia e felicidade. Esse é o nosso destino. Para isso Deus nos criou. Muita paz. Fiquem conosco. Vimos tantas coisas nestas Olimpíadas 2016, não é mesmo? Poderíamos destacar aqui vários fatos, bons, ruins, ótimos, emocionantes, tristes, felizes, explorados amplamente pela mídia. Fico aqui apenas com dois, um positivo e um negativo. Primeiro, positivo. Encerrados os jogos, o medalhista prata do lançamento de disco, o polonês Piotr Malachowski, resolveu leiloar a sua medalha para auxiliar uma criança de 2 anos que sofre de câncer, cuja família não tinha condições de pagar o tratamento nos Estados Unidos. Infelizmente, diz ele, o esporte se mercantilizou muito nos últimos anos e hoje impera outro espírito, embora ainda haja esportistas solidários, com valores que querem ajudar os demais e se envolvem em ações caridosas. Uma medalha é só um pedaço de metal, mas a saúde de uma criança vale muito mais, acrescentou. A medalha adquirida, de que nós estamos falando, foi, ou melhor, essa medalha que nós estamos falando, né? Ela foi arrematada no leilão por um casal de empresários poloneses que pagaram o necessário para a cirurgia, o tratamento, cerca de 115 mil euros ou 418 mil reais. Agora vamos ver o outro lado. Lamento se alguém não gostar, mas confesso que eu fiquei realmente indignado ao ver uma cena e a posterior manifestação verbal do atleta Neymar, do selecionado brasileiro de futebol, após a conquista da medalha de ouro. Eu explico para quem não viu e para quem não sabe. Primeiro ato, sem mais nem menos, ele me aparece na solenidade de premiação, ostentando uma faixa na cabeça, dizendo 100% Jesus. Ora, meus amigos, como dizem por aí,
Me engana que eu gosto. E eu não gosto. Realmente eu não gosto de presenciar uma cena de tamanho cinismo e hipocrisia. Todos nós já conhecemos muitos dos tropeços morais desse rapaz, para ter que engolir agora esse farisaísmo barato. Com que intenção ele fez isso? Será que é para parecer mais? Se é que tem necessidade disso? E não tem, nós sabemos. Posar de bom moço, de religioso, coisa que nunca se soube que eu fosse. Ou, quem sabe, fez isso atendendo o pedido de alguém que, infelizmente, fez uma péssima escolha de colocar ele como veículo da sua mensagem. Não sabemos. Mas o pior ainda estava por vir. Para provar que ele simboliza, pelo menos naquele momento, estava simbolizando a imagem do túmulo caiado referido por Jesus, onde a riqueza e o brilho do exterior ocultam, nós sabemos bem o quê? Ele, Neymar, ao sair de campo, dirigiu-se perto do alambrado, das arquibancadas, melhor dizendo, e se dirigiu a algumas pessoas que haviam vaiado durante a partida. E ali, então, aos berros, ele deixou jorrar tudo aquilo que lhe ia pela alma. Palavrões pesados, irreproduzíveis, e assim como estava, diante das câmeras para todo mundo, ostentando ainda aquela faixa na cabeça, 100% Jesus. Logo ele, ídolo e modelo de milhares, muitas milhares de crianças e jovens que procuram imitá-lo. Ídolo de barro. Mas que assinte, que contradição, que blasfêmia, que vergonha. Nós, espíritas, fazemos esforço para passarmos ao largo da intolerância e do fanatismo. Mas convenhamos, não poderíamos deixar passar em branco uma situação tão vexatória como esta, envolvendo o talentoso e cheio de moral, ou talvez nem tanto, muito mais um embevecido e desrespeitoso capitão do selecionado brasileiro de futebol. Há certas coisas que realmente a gente não pode concordar. A gente vê tanta coisa e por se calar, por ser tolerante, por achar que cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que bem entende, as coisas extrapolam. Então, se esse menino, 24 anos, se ele realmente faz o que faz, do jeito que faz, é problema dele, da vida pessoal dele. Mas que deixe Jesus quieto, que não misture as coisas, que não queira aparecer às custas de um ser que nós reverenciamos, que todo mundo cristão reverencia no mundo inteiro. Não precisava disso, podia passar sem essa. Nosso grande abraço e até a próxima semana. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Chútil, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 3382 1066. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita.
Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.